essa e as próximas aulas serão baseadas no capítulo 20 aí do livro de Geometria Analítica que a gente está usando, tá? A gente vai estudar distância entre alguns tipos de distância, tá? Entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, entre um ponto e um plano. Depois, distância entre duas retas, distância entre uma reta e um plano. E na última aula a gente vai estudar a distância entre dois planos, ok? Antes de começar, vamos relembrar do ponto de vista geométrico, né? Imagino que vocês tenham visto, pelo menos lá em Geometria 1, cálculo de distância de um ponto a uma reta, né? Não o cálculo, mas a definição, pelo menos. Então, antes de chegar nessa parte, eu vou só dar uma ideia para vocês. O que geralmente na matemática significa medir a distância entre dois conjuntos, tá? Então, ó, igual que está aqui no livro, ó, considere gama e ômega dois conjuntos. Aqui ele está pensando que gama e ômega são pontos, tá? Ou retas ou planos, ok? Então o que seria, por exemplo, a distância entre gama e ômega? Independente se gama é reta, ponto ou plano, e a mesma coisa para o gama, tá? Você vai pega o conjunto de todas as distâncias de dois pontos x, y, que a gente sabe calcular aqui, né? Que a distância entre os pontos x e y é a norma do vetor xy. Isso a gente sabe calcular. Então, é como se eu fosse assim, nesses conjuntos, né, gama e ômega, pegando x e y, né, variando com x em gama e y em ômega, todas as distâncias possíveis, tá? Quando a gente faz isso, você vai obter vários números, né, que são a distância entre os pontos x e y. Aí, conforme for variando x e y, vai obtendo várias distâncias, né, entre esses objetos, entre esses pontos. Aí você vai pegar a menor distância, menor número que você encontrar. Isso vai ser a distância que a gente entre os objetos. Então, distância entre dois pontos, só tem uma distância para calcular, né? Então não faz tanta diferença. Mas se eu tiver duas retas, qual é a distância entre essas duas retas? É a menor distância entre quaisquer dois pontos que você pegar das duas retas, tá? Então tem uma reta aqui e uma reta aqui. Você vai pegando todos os pontos possíveis e calcula todas as distâncias. A menor distância entre esses dois possível que você consegue encontrar é a distância entre esses dois pontos, tá? Se eu tenho dois planos, qual é a definição de distância entre eles? Você vai pegar, calcular as distâncias entre todos os pontos. A menor distância que você encontrar é a distância dos planos, ok? Para ponto e plano, ponto e reta também, ok? Isso é uma forma bem boa na matemática, sim, para quando você quer calcular a distância entre dois conjuntos. Você pega todos os pontos dos dois conjuntos, vai calculando a distância dos pontos, né? Desde que você saiba, né? Tenha definido uma distância, né, para os pontos desses objetos. Aqui a gente tem, né, no espaço que a gente vai calcular a distância de ponto, ok? Aí a menor distância que você obter é a distância dos dois conjuntos, tá? Nem sempre isso aqui vai ser uma forma, tem como definir a distância entre dois objetos dessa forma. Ó, eu não vou entrar muito na formalidade, mas pensa na reta no conjunto dos números reais. Se eu quiser calcular, por exemplo, a distância do intervalo fechado, do intervalo aberto 0, 1 e o intervalo aberto 1, 2. Então, 0, 1, você vai pegar, vou ter que apagar aqui. Você vai pegar aqui no 0, né? Vai ser o intervalo aberto até o 1, né? Então vai pegar todos os pontos que estão entre 0 e 1. Mas o 0 e 1 não entram na conta. E o intervalo 1, 2
Você vai pegar todos os pontos que estão entre 1 e 2. Intuitivamente, o que vai acontecer aqui nesse caso, que a distância entre o intervalo 0,1 e o intervalo 1,2 vai ser 0. Vai ser 0. Tá? Porque o que acontece aqui é que para qualquer... Você sempre consegue pegar 2 pontos. Um ponto no conjunto nesse intervalo 0,1 e um ponto no intervalo 1,2, de modo que você consegue fazer 2 pontos cada vez mais próximos, quanto que você queira. Aqui já está a ideia de limite, que é um negócio que a gente estuda lá em cálculo 1, tá? Então assim, a gente não... Note que você nunca vai conseguir 2 pontos, um ponto no intervalo 0,1 e um ponto no intervalo 1,2, de modo que a distância entre eles seja 0, né? Porque seria o número 1, entre aspas, a gente pode imaginar, né? Só que o número 1 não está em nenhum desses dois conjuntos, tá? Então, não dá para definir a distância de intervalos, por exemplo, intervalos abertos, utilizando essa metodologia aqui, ó, de comparar as distâncias entre os elementos dos dois conjuntos, tá? É só um detalhe que eu queria comentar com vocês, tá? Então vamos lá. Primeira observação. Então, ó, aqui gama e ômega podem ser planos, retas ou pontos, tá? Acontece, quando esses dois elementos têm interseção, ou seja, a interseção é não vazia, então é óbvio que a distância é 0, né? Por exemplo, duas retas, se elas têm interseção, elas são concorrentes, a distância entre elas é 0, né? Porque tem um ponto comum as duas. Se uma reta é transversal a um plano, ou seja, a reta fura o plano, eles têm um ponto em comum, então a distância entre eles é 0. Tudo bem? Se eu estou calculando a distância de um ponto a um plano e esse ponto está no plano, então a distância do ponto ao plano é 0. Tá? O interessante é calcular a distância quando os objetos não têm interseção. Ok? E se você lembrar lá da geometria, principalmente geometria 1, né, que a geometria 2 vocês ainda não chegaram no final, não sei se chegaram a ver isso, mas a ideia é a mesma. A gente vai usar perpendicularismo, né? Por exemplo, a gente vai ver, se eu tenho uma reta em um ponto P fora dessa reta, como é que a gente encontra a distância do ponto P à reta R? A gente traça uma perpendicular à reta R que passa por P. Isso vai nos gerar o ponto Q de interseção dessas duas retas, né? Aí o comprimento do segmento PQ vai ser, por definição, a distância do ponto P ao ponto Q, tá? Em todos os objetos a gente vai usar bastante perpendicularismo, ok? Então, ó, como eu falei, primeiro eu vou dar uma ideia geométrica de todos os casos possíveis, tá? Aí depois a gente começa a fazer os cálculos, tá? Calculando distância de ponto a ponto. Então, primeiro, distância de um ponto a uma reta, como eu comentei, você vai calcular a menor distância possível entre o ponto e todos os pontos da reta, tá? Mas qual vai ser essa distância? Olha essa figura A aqui, vai ser justamente como é que você vai chegar nessa menor distância? Você vai obter a projeção do ponto P na reta R, digamos o ponto Q. E você obtém esse ponto Q traçando a reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto P. Isso. Então o Q vai ser o pé dessa perpendicular. Ok? Aí a norma do segmento PQ, né? O comprimento do segmento PQ vai ser então a distância do ponto P à reta R. Ok? Agora um ponto e um plano. Pega um ponto P e um plano π. Qual vai ser a distância do ponto P ao plano π? Por definição, é a menor das distâncias possíveis entre P e todos os pontos do plano. Qual vai ser essa menor distância? Vai ser a distância do ponto P ao ponto Q, onde Q é o pé da perpendicular ao plano π que passa por P. Tá? Então como a gente obtém? Traça uma reta perpendicular ao plano π, passando pelo ponto P. Essa perpendicular intersecta o plano π num ponto que é chamado de Q. Aí a distância do ponto P ao ponto Q é, por definição, a distância do ponto P ao plano π. Ok?
Distância entre ponto e ponto, nem tem aqui, ó, mas é usual. É a norma do segmento, que é a norma do vetor. Tá? Então, a distância de um ponto P ao ponto Q, é só calcular a norma do vetor PQ. Agora, se eu tenho reta. Se eu tenho duas retas RS, a distância entre elas, então você vai pegar pontos da reta R e pontos da reta S, vai calculando a distância entre esses objetos. A menor é a distância da reta R à reta S, tá? Como é que a gente calcula? A gente vê lá em G2, geometria 2, tá? Como calcular a distância entre duas retas? A gente faz isso fazendo o quê? Sempre vai existir pelo menos uma reta que é perpendicular às duas retas ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, as retas são reversas, tem uma reta. E essa reta, se não me engano, é única, tá? Que ela será perpendicular tanto à reta R quanto à reta S. Aí você vai pegar P e Q, as interseções, tá? Dessa reta, as duas. Aí você obtém os pontos P e Q, calcula o comprimento do segmento PQ. Isso, por definição, é a distância das retas RS, tá? Agora, se as retas RS são concorrentes, a distância é zero, tá? Agora, se elas são paralelas, quando as retas são paralelas, existem infinitas perpendiculares a essas duas retas simultaneamente, né? Porque as retas são paralelas. Aí você traça qualquer perpendicular a essas duas retas, você obtém lá dois pontos P e Q, que são as interseções, calcula a distância PQ, é por definição a distância entre R e S. Agora, entre uma reta e um plano. Bom, uma reta e um plano. Bom, se a reta está contida no plano, a distância é zero, né? Não precisa nem calcular, nem discutir. Também, se a reta é transversal ao plano, a distância é zero. Eles têm uma interseção. Também a distância é... Ok? Agora, quando a reta é paralela ao plano, ou seja, ela não tem nenhum ponto de interseção com o plano, igual essa figura aqui, ó. A reta R é paralela ao plano π. Como é que a gente descobre a distância? O que acontece? Para qualquer ponto da reta R que você pegar, você calcular a distância desse ponto até o plano π, que a gente já sabe, né? Por esse caso aqui, ó. A distância de qualquer ponto da reta R ao plano π, nesse caso, vai ser sempre o mesmo número. Então, se a reta for paralela ao plano, você pega qualquer ponto e calcula a distância desse ponto ao plano. Isso, por definição, então vai ser a distância da reta R ao plano π. Agora, se os dois planos dados, eu quero calcular a distância entre eles. Bom, se os dois planos têm interseção, né? É uma reta, interseção, então a distância é zero. Caso contrário, os planos são paralelos, tá? E são dois planos, tá? Distintos aqui, eu tô pensando. Se dois planos são paralelos, como é que a gente descobre a distância entre eles? É só pegar qualquer perpendicular cortando os dois planos, né? Porque qualquer perpendicular que você obter, os dois planos simultaneamente que você fizer, ela vai cortar esses planos em dois pontos P e Q, e a distância é sempre a mesma, né? Porque os planos são paralelos. Então, se eu traçar aqui outra perpendicular, vou obter um ponto P' e um ponto Q'. A distância P' Q' é igual à distância de P e Q, não muda, tá? Então, quando eu quero calcular a distância entre dois planos, se eles forem paralelos, é simplesmente pegar um ponto de um plano, traça uma perpendicular ao outro plano, e então a gente vai encontrar dois pontos e calcula a distância entre esses dois pontos, tá? Que é a mesma coisa, pegar qualquer ponto do plano π1, calcular a distância dele ao plano π2, e pegar qualquer ponto do plano π2 e calcular a sua distância até o plano π1, tá? Aí, o que a gente vai fazer é traduzir tudo isso que eu falei aqui, que é a parte mais geométrica, como equações, tá? Como eu tinha comentado,
Dados dois pontos, A e B, tá? Digamos que conhecemos as coordenadas. A distância entre eles é a norma do vetor AB. Ou o vetor BA, tanto faz, tá? O que é que vai acontecer aqui? A gente vai obter a fórmula usual lá, que a gente conhece lá na geometria euclidiana, né? Por quê, ó? Vamos relembrar. Se o ponto A é o tem coordenadas x1, y1, z1 e o vetor B tem coordenadas x2, y2, z2, então o vetor BA, se vocês lembrarem, né? A gente calcula ele fazendo coordenadas de B menos as coordenadas de A, né? Ou, o contrário, né? Aqui é a BA. Então, a coordenada de A menos as coordenadas de B. Se você fizer ao contrário, né? Também vai dar certo. Vou fazer AB aqui. Vai dar no mesmo resultado no final, tá? Porque tem uns quadrados aqui dentro. Ok? Então vai ficar isso aqui, né? Faz a diferença das coordenadas. Não tem quadrado aqui, não. Eu tô enrolando. Então vai ficar x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Esse é o vetor BA. Então a norma desse vetor, que por definição é a distância entre os pontos A e B, né? Será então, pega as coordenadas ao quadrado. Então é x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado, e extrai a raiz quadrada. Ok? Por isso que a distância entre os pontos A e B vai ficar assim. Aqui, tá? Bom, gente. Preparei alguns exemplos aí pra gente praticar. Ok? Então vamos lá. Ó. Primeiro, são dados os pontos P e Q nos dois casos aqui pra gente calcular. Então, calcular a distância entre esses pontos, né? Deixa eu só aumentar aqui, porque senão fica mais fácil para eu escrever. Olha só, então. No item A, a distância entre os pontos P e Q é a norma do vetor PQ. PQ e QP tanto faz a ordem, tá? Aqui, não tem problema. Vai dar o resultado no final lá mesmo. Mas quem é o vetor PQ? Você faz Q menos P. Então é menos 1 menos 0. Vamos fazer. Você vai pegar o Q, coordenadas do ponto P, menos as coordenadas do ponto P. Ok? Então isso aqui vai ser a norma do vetor. Menos 1 menos 0. Menos 1, né? Ó, subtrai coordenada a coordenada. 1 menos menos 1. É 1 mais 1 que é 2. 0 menos 0 é 0. Então a gente tem que calcular a norma desse vetor. Ou seja, é só fazer menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, e extrai a raiz quadrada. Ao fazer isso, a gente chega em raiz quadrada de 5. Tá? Portanto, isso implica que a distância entre os pontos P e Q é igual a raiz quadrada de 5. Gente, só uma observação que eu esqueci de fazer com vocês, tá? Lembra lá atrás que a gente viu que essa fórmula para calcular a norma só é possível quando os pontos são dados em termos, os pontos e os vetores, né? São dados as suas coordenadas em relação à base ortonormal, tá? Eu não sei se está aqui onde eu coloquei, mas assim, a menos que eu diga o contrário, todos os objetos que aparecerem aqui, os vetores, né, e os pontos serão dados as coordenadas em termos de uma base ortonormal, tá? Ou seja, o sistema de coordenadas é ortogonal que a gente vai usar nesse capítulo, ok? B, agora, de novo, calcular a distância entre os pontos P e Q. Então, por definição, a distância de P a Q é a norma do vetor PQ. Então a gente tem que calcular a norma desse vetor. Mas PQ, então é 1, 2 menos 8.
né? Porque para achar o vetor PQ, nós fazemos as coordenadas de Q menos as coordenadas do ponto P. Menos 1, menos 3, 4. Então aqui vai ficar 1 menos menos 1, 2. 2 menos menos 3, 5. Menos 8, menos 4, menos 12. Então nós temos que calcular a norma desse vetor. Então é só pegar as coordenadas ao quadrado e somar, né? Então é 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Somar e extrair a raiz quadrada. Ok? 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Então desse modo a gente encontra, né, que a distância é 144 mais 30 é 174. Tem que tirar 1, né, porque aqui 4 é 25 e 29. Então é 173, né, raiz quadrada de 173. Então essa é a distância entre os pontos P e Q dados aí. Bom, mas não vamos ficar só calculando distância entre pontos, né? Não é só ficar jogando na formulazinha pronta, e daí não tem muita graça, né? Vamos fazer uns exercícios aí que tem... fazer a gente pensar um pouco. Olha só esse aqui, ó. Eu quero obter os pontos da reta R, né? Que é dada por essas equações aí, cuja distância até o ponto A é 3. Ok? Então o que a gente quer encontrar? Os pontos x que estão na reta R, e a distância de x até o ponto A tem que ser igual a 3. Tá? Então, a primeira coisa, vamos olhar para a reta R, né? Note, ó, aqui são 3 equações, né? Mas na verdade são duas. A terceira vai ser LD com uma delas, então na verdade a gente só pode jogar uma fora. Na verdade, isso aqui ele tá dando... Eu não fiz com vocês, mas tem uma forma de apresentar a reta como uma interseção de dois planos. Então basicamente você vai falar que a reta satisfaz duas equações gerais de dois planos, né? Ou seja, ela está na interseção. Tá, então, ó, se eu igualar aqui a primeira e a segunda equação, ó, expressões, né? 2y mais z é igual a x mais y. E agora, se eu olhar a primeira e a terceira, né? 2x mais y é igual a z. 2y mais z é igual a 2. Foi tudo errado. Tá? Note, se eu quiser usar x mais y igual a 2, eu já tenho, né? Porque, ó, do lado direito aqui, ó, já sai que x mais y igual a 2, né? Porque ambos são iguais a 2y mais z. Tá? Então essa terceira equação nem precisa. Então vamos lá. Isso é uma reta. Então sempre uma variável vai ser livre, né? Vai ser uma dessas variáveis aí vai fazer o papel do lambda lá da equação vetorial da reta, por exemplo, tá? Ou das equações paramétricas, tá? Então basicamente a gente isola duas dessas variáveis em termos da última, tá? Então, ó, por exemplo, da segunda equação aqui, ó, deixa eu dar nome, né? Essa aqui é a equação 1, a equação 2 é a segunda. De 2 segue que, vamos isolar o z ali. Z é 2 menos 2y. Certo? Agora vamos isolar o x na primeira.
Então, de 1, obtemos 2y mais z é igual a x mais y. Isso implica que o x... Então vai ficar 2y menos y mais z. Só que o z é 2 menos 2y, né? O z depende só de y. Isso aqui implica que o x... ele é y mais o z a gente encontrou aqui é 2 menos 2y. Fazendo a conta, então o x é 2 menos y. Tá? Então, se um ponto x está na reta R, ele satisfaz as duas equações. Então, o que vai acontecer? Esse ponto, a primeira coordenada vai ser da forma 2 menos y. A segunda coordenada é y, que eu vou deixar livre. E a terceira coordenada é 2 menos 2y. Tá? Isso é o que a gente provou por enquanto. Portanto, se x é um ponto da reta R, então olha só, o ponto x é da forma 2 menos y, e o z é 2 menos 2y. Nós daqui a gente consegue deduzir uma equação vetorial para essa reta, né? Vai ficar assim, ó, x é igual... Qual é o ponto? É o ponto 2, 0, 2 mais y. Y é variável, tá? Se quiser trocar y por lambda aqui, ó, é só uma letra, né? Você pode usar a letra que você quiser. Lambda, aí o vetor diretor é o menos 1, 1, menos 2. Tá? Então, basicamente a gente deduziu uma equação vetorial para essa reta aqui, quando a gente fez isso. Tá? Então sempre que você tiver uma reta dada em termos de... na sua forma planar, né, como uma interseção de dois planos, basicamente você isola uma variável, tá? Que vai fazer o papel do seu lambda lá na equação vetorial. Então todo ponto da reta, ela é dessa forma aqui, ó. 2 menos y, 2 menos 2y. Ok? Só que, então encontramos a cara de todos os pontos que estão na reta, né? Então para cada y real que escolher, o ponto x, né, correspondente, que a gente obtém, ele está na reta R. Só que a gente quer aqueles cuja distância desse ponto A é igual a 3. Eu quero saber então para qual y eu tenho que colocar aqui para obter o ponto cuja distância até o A é 3. Para isso a gente joga na fórmula da distância entre dois pontos. Então, se x está em R, é um ponto da reta R, e a distância de x até o ponto A é igual a 3, então olha só o que acontece. De distância de x até o ponto A igual a 3, né? Para começar, o ponto x é dessa forma, né? Porque ele está na reta R. Como é que é a distância do x até o ponto A? Vai ficar raiz quadrada. Aí você vai pegar a primeira coordenada de A, que é 2 menos y, menos a primeira coordenada do A, 0. Eleva ao quadrado, mais, agora pega a segunda coordenada do ponto x, que é o y, menos a segunda coordenada do ponto A, menos 2. Ao quadrado, mais terceira coordenada do ponto x, 2 menos 2y, menos a terceira coordenada do ponto A, menos 1. Eleva ao quadrado, aí a gente quer que isso seja igual a 3. Resolvendo aqui, ó, os parênteses, tá? Resolvendo não, simplificando. Então o primeiro parênteses vai ficar 2 menos y ao quadrado
segundo é y menos 2 ao quadrado. E no terceiro aqui vai ficar 2 menos 1, 1 menos 2y ao quadrado. Raiz quadrada disso aqui. A primeira coisa, a gente tem que tirar essa raiz quadrada aqui, né? Então é só levar ao quadrado de ambos os lados. Essa soma aqui dentro da raiz, ela é positiva, né? Só, porque... não precisa. Todos os números aqui são positivos, né? Então tudo ao quadrado, então não tem problema. Quando ele leva ao quadrado aqui, então vai sumir a raiz do lado esquerdo, né? Então vai ficar 2 menos y ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 2y ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, que é 9. Tem um fato que eu vou usar aqui, tá? Só para simplificar as contas. É que a menos b ao quadrado é igual a b menos a ao quadrado, tá? Então esses dois termos aqui são iguais. Esses dois aqui, ó, essas duas parcelas são iguais, tá? Então isso aqui eu vou escrever como 2 vezes 2 menos y ao quadrado. Quem tiver dúvida, faz as contas separadas aí, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Mais 1 menos 2y ao quadrado é igual a 9. Agora vamos resolver os parênteses. Então, ó, vai ficar 2 que multiplica 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2 vezes y, 4y, mais y ao quadrado. Eu coloquei esse parênteses por causa do 2 que está multiplicando, tá? Para não fazer direto. Mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes menos 2. Então é menos 4y, mais 2y ao quadrado. 4y ao quadrado. Isso é igual a 9. Isso aqui implica, então vamos lá. Distribui aqui, vai ficar 8 menos 8y, mais 2y ao quadrado, mais 1, menos 4y, mais 4y ao quadrado é igual a 9. Vamos lá, do lado esquerdo. Tem, ó, o que tem y ao quadrado? Ó? Esses dois, que tem y isso aqui. E o que tem... Os termos independentes são esses, né? Então vai ficar, ó, 2 mais 4, 6y ao quadrado, menos 8 menos 4, menos 12y. Aí lá direito, ó, vai ficar 9 menos 1 menos 8, 0, né? Esses você pode cancelar, né? Menos subtrair 9 de ambos os lados. Tá, vai ficar assim. Coloca o y em evidência, vai ficar 6y menos 12 igual a 0. Ok? Aqui nem precisa aplicar Bhaskara, tá? Se quiser aplicar Bhaskara também vai dar certo, tá? Mas é mais fácil isolar o y. Isolar não, colocar em evidência, né? Então, ó, você tem um produto de duas números, né? Duas quantidades, dá 0. Isso implica então que um dos dois tem que ser igual a 0. Então, y igual a 0 ou 6y menos 12 é igual a 0. Tá? Ou seja, y igual a 0. 6y menos 12 igual a 0, porque y é igual a 2, né? Então, ó, encontramos os valores de y, que substituídos lá no ponto x, aqui, né? Nos geram as coordenadas de um ponto da reta que dista 3 do ponto A. Ok? Então são dois pontos que satisfazem essas propriedades, né? Dois pontos da reta R distam 3 daquele ponto A dado. Note que se o o y, né, for igual a 0, então a gente obtém um ponto x, que eu vou chamar de x1, só para diferenciar. Troca lá o y por 0. Vai ficar 2 menos 0, 2, 0, 2 menos 2 vezes 0, 2. Então é o ponto 202.
E se o y for igual a 2, então nós obtemos um ponto x2 de coordenadas. Então agora o y é 2, né? 2 menos 2, 0. 2, 2 menos 4, menos 2. É o ponto, então, 0, 2 menos 4. 0, 2 menos 2, né? É 2 menos 4, menos 2. Então, portanto, qual é o conjunto solução aí desse problema? São duas soluções, tá? É o ponto 202 e o ponto 02 menos 2. Ok? Então vamos lá, esse exercício aqui, ó, é para obter pontos de uma reta R dada em cada item que equidistam do ponto A e B dados também. E comentar o que está acontecendo em cada caso. Vou colocar uma observação aqui, ó. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o que significa dizer que um ponto é equidistante de A e B. Então, um ponto X, ele é equidistante dos pontos A e B quando a distância desse X até o ponto A é igual à distância de X ao ponto B, tá? Então, intuitivamente, se eu traçar um segmento de reta, né, ligando os pontos A e B, X é o ponto médio do segmento AB, tá? Não, mentira, isso é o que eu falei. Quando o ponto médio do segmento AB é um ponto que é equidistante dos pontos A e B, né? Na verdade, os pontos equidistantes vão formar uma reta. Ok? Eu não sei se chegaram a ver em geometria aquela... Ah, esqueci o nome. Tem até uma construção bonitinha para obter essa reta. É assim, ó. Se você tem dois pontos A e B, como é que a gente encontra os pontos equidistantes de A e B? Pega um compasso, só usando compasso e régua. A gente vem de desenho geométrico aqui. Traça uma circunferência centrada em A. Aí você vai no ponto B, traça uma circunferência centrada em B com o mesmo raio. Tá, o desenho tá... E pega o raio suficientemente grande, de tal modo que essas duas circunferências tenham dois pontos em comum. Mediatriz é o nome dessa reta. Aí, essa reta pontilhada aqui, ó, ela é chamada mediatriz de A e B. Então a distância de qualquer ponto dessa reta até o ponto A é igual à distância desse ponto até o ponto B. Tá? Então essa distância é igual a essa. O particular vai passar no ponto médio do segmento AB. Isso aqui é uma construção que dá pra gente encontrar ponto médio, por exemplo, entre dois pontos dados. Tá? Bom, vamos lá então. Então a gente quer encontrar quais são os pontos da reta R. Então eu tenho uma reta R. Em cada item tem um ponto A e um ponto B. Quero encontrar quais pontos dessa reta são equidistantes dos pontos A e B. Tá? Só uma coisa. O que eu acabei de fazer agora de mediatriz, né, é pensando no plano. Lá em G1, tá? Agora, no espaço, não vai ser uma reta, que vai ser um plano. Vai ter um plano aqui, tal que todos os pontos do plano, a sua distância até os pontos A e B dados vai ser o mesmo, tá? Ele é chamado de plano mediador. Isso aí eu acho que eu lembro de ter ensinado ano passado em G2, tá? Aí só que plano mediador a gente vê em G2, ok? Então, quando a gente está trabalhando só no plano, o conjunto dos pontos que são equidistantes de dois pontos dados, né, é a mediatriz. É uma reta.
E quando você tem dois pontos no espaço, a gente está trabalhando no espaço, né, tridimensional, o conjunto dos pontos equidistantes de dois pontos dados A e B é um plano, e esse plano é chamado plano mediador. Ok? Esse plano, por exemplo, vai conter o ponto médio do segmento AB. Então vamos lá. Então basicamente a gente está procurando os pontos da reta que estão no plano mediador de A e B. Tá? Então o item A aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é bem parecido com o que a gente fez aqui, ó, nesse exemplo anterior. É encontrar a cara dos pontos que estão na reta R em cada item e depois a gente compara. Deixa eu aproveitar já que eu copiei aqui. Tá? Aí depois a gente joga nessa fórmula aqui, ó, nessa equação aqui. Então vamos lá. Se x é um ponto se x é um ponto da reta R e digamos que ele tenha coordenadas, tá difícil aqui, hein? Se x é um ponto de coordenadas x, y, z e está na reta R, então o que acontece? Se você olhar as equações da reta R dadas aí, elas satisfazem isso aqui, né? Então, pega lá a primeira expressão, x menos 1 é igual a 2y. E x menos 1 é igual a z. Tá? Então note que já está quase pronto, né? O y e o z em função de x. Da primeira equação aqui, ó, sai que o y é x menos 1 dividido por 2. E da segunda equação nós já temos aqui, ó, que o z é igual a x menos 1. Tá? Logo, se o ponto x pertence a R, então esse ponto ele é da forma x, o y é x menos 1 dividido por 2 e o z é x menos 1, em que x é um número real. Tá? Então assim, esse x, se você pensar na equação vetorial, ele é a variável a lambda, tá? Então na verdade a equação vetorial aqui a gente consegue deduzir facinho, ó. Primeira coordenada é 0 mais x, então o ponto é o 0. Segunda coordenada é meio x menos meio, e aqui menos 1. Mais x, aí a primeira coordenada vai ficar 1. O x da segunda coordenada será multiplicado por meio. E o x da última sendo multiplicado por 1. Tá? Mas não é isso que a gente quer, né? Beleza, então. Achamos a cara dos pontos que estão na reta R. Tá? São assim. Então vamos testar nessa equação aqui, ó. Então, se a distância de um ponto x até o ponto A, deixa eu escrever melhor aqui. Se x está na reta R e a distância de x até o ponto A é igual à distância de x até o ponto B, então, olha só, se x está na reta R e satisfaz essa distância aqui, essa igualdade, então para começar x já é dessa forma aqui. Tá? Só que eu vou usar, eu não vou colocar direto assim, vou colocar x, y, z, tá? Que vai cancelar algumas coisas ali. Então vamos lá, distância de x a ser igual a distância de x a b, isso implica, bom, xa, então a gente vai fazer x menos primeira coordenada do A, x menos 1, vai ficar x menos 1, y menos 1, z, né? Z menos 0. Então x menos 1 ao quadrado,
mais y menos 1 ao quadrado mais z. É z menos 0 ao quadrado. Só vou pôr z quadrado, tá? Essa é a distância de x a A. Agora a distância de x a B. Hx menos 0 ao quadrado, y menos 1, z menos 1. Então vai ficar x ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado. Tem raiz quadrada de ambos os lados? Se eu elevarmos ambos os lados ao quadrado, é como se eu jogasse fora a raiz, tá? Então vai sobrar isso aqui, só o que está dentro da raiz de ambos os lados, tá? Olha só, eu tenho de ambos os lados da igualdade, eu tenho y menos 1 ao quadrado, tá? Então subtraindo de ambos os lados, vai zerar, né? Lado esquerdo, então, resulta x menos 1 ao quadrado mais z ao quadrado igual a x ao quadrado mais z menos 1 ao quadrado. Só que o z, agora eu vou usar. O z é x menos 1, né? Tá aqui de rosa pintado. Então eu vou trocar o z por x menos 1. Por quê? Porque o ponto x está na reta também. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x menos 1 menos 1, né? Porque z menos 1 é x menos 1 menos 1, ou seja, x menos 2 ao quadrado. Olha só, eu troquei o z por x menos 1 só agora. Eu poderia ter feito aqui no início já, tá? Direto. Só que acontece, ia aparecer um x menos 1 dividido por 2 menos um número ao quadrado. Aí no final eu ia fazer um monte de conta que no final é só cancelar aqui, ó. Tá? Mas se tivesse feito antes ia dar certo também as contas. Do lado esquerdo aqui, ó, temos duas vezes o x menos 1 ao quadrado. Aí do lado direito, vou abrir as contas do lado direito já, né? É x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, lado esquerdo vai ficar 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Lado direito, 2x ao quadrado menos 4x mais 4. Do lado esquerdo, vai ficar 2x ao quadrado menos 4x mais 2. Lado direito é 2x quadrado menos 4x mais 4. Olha só. 2x quadrado, menos 4x, né? Então no final a gente vai chegar num absurdo. Que 2 é igual a 4. Mas que isso significa? Significa que isso aqui é falso, né? Se eu pegar um ponto X na reta R. Ou seja, nenhum ponto da reta R satisfaz essa propriedade aqui, ó. É equidistante de A e B, tá? Se você pensar em termos do plano mediador, nenhum ponto da reta R está no plano mediador, tá? Ou seja, a reta vai ser paralela ao plano mediador. Porque se a reta não fosse paralela, ela intersectaria o plano, né? Então, ó, aqui é ruim de desenhar em 3 dimensões, né? Então, como é que tem um plano mediador, né? Tô fazendo desenho também no lugar apertado aqui. Então, imagina que o ponto A tá aqui em cima. E o ponto B, sei lá, tá aqui. Aí, esse é o plano mediador dos pontos A e B. Ou seja, nesse plano estão todos os pontos do espaço que equidistam dos pontos A e B. Como nenhum ponto da reta está equidista de A e B, é porque a reta ela tem que ser paralela a esse plano, né? Porque a reta ou ela está contida no plano, ou ela é paralela, ou ela é transversal ao plano. Se ela fosse transversal, teria um ponto que equidistaria de A e B. Se ela estivesse contida no plano, todos os pontos dela equidistariam dos pontos A e B.
tá? Mas como nenhum ponto dela equidista dos pontos A e B, porque essa reta não está, quer dizer, é paralela ao plano mediador. Então olha só, não existe um ponto da reta R equidistante dos pontos A e B. Ou seja, R é paralela ao plano mediador dos pontos A e B. Ok? Olha, deixa eu só arrumar um negocinho aqui para depois vocês não confundirem. Aqui, ó, primeiro eu fiz o A, tá? Vamos fazer o B agora. Só um minuto. É esse aqui que eu quero, né? Vou fazer agora o B. Mesma coisa. A gente vai pegar primeiro um ponto que está na reta R. Qual é a cara desses pontos? XX. Se o ponto X está na reta R, então olha a equação. Faltou apagar o C também. Olha a equação vetorial aí da reta R. A gente consegue. Ela nos dá a cara dos pontos, né, que estão na reta R, só dependendo da variável lambda, né? Então, essa primeira coordenada do ponto X vai ser da forma 0 mais 4 lambda. 4 lambda. 0 mais 2 lambda, ou seja, 2 lambda. Quatro menos 3 lambda. Em que esse lambda é um número real. Tá? Então, se x é um ponto de R e a distância de x até A é igual a distância de x a B, segue que... Então, olha só. Vamos jogar na equação aqui. Ó. Distância x a A é igual a distância de x a B. Isso implica que... Bom, eu vou deixar tudo em termos de x, y, z, tá? As coordenadas de x primeiro. Só pra ver se dá pra cancelar alguma coisa ali. Então é x menos... Primeira coordenada do A. Ah, tá aqui. X menos 2, y menos 2, z menos 5. Então é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 5 ao quadrado. Extrai a raiz quadrada dessa soma. Lado direito faz algo análogo. Agora distância x a b é x menos 0, y menos 0, z menos 1. Então é x ao quadrado, y ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado. Extrai a raiz. Bom, vamos fazer as contas aqui, ó. Primeiro, pode desconsiderar as raízes, né? Porque é só levar ao quadrado de ambos os lados. Lado esquerdo fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z menos 5 ao quadrado. Lado direito sobra x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado. Continuando.
Vamos abrir as contas aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 mais z ao quadrado menos 10z mais 25. Aí lá direito eu vou colocar embaixo aqui, tá? Porque não ficar muito apertado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 2z mais 1. Então vamos lá. Ó, x ao quadrado, dos dois lados da igualdade. Y ao quadrado, z ao quadrado, z ao quadrado. Bom, vamos lá. Vai sobrar... Bom, lado esquerdo vai ficar menos 4x menos 4y menos 10z. Isso lado esquerdo. Aí 4 mais 4 mais 25 mais 33. Aí lá direito vai sobrar menos 2z mais 1. Então aqui, ó, é menos 4x, menos 4y, menos 10z mais 2z, menos 8z. 33 menos 1 mais 32 igual a 0. Agora vamos usar o fato, já fizemos bastante conta, né? Vamos usar o fato que o x está na reta R também. Então o x é 4 lambda, o y é 2 lambda e o z é 4 menos 3 lambda. Então o x é 4 lambda, então é menos 4 vezes 4 lambda, o y é 2 lambda, então é menos 4 vezes 2 lambda, só que o z é 4 menos 3 lambda, mais 32 igual a 0. Então aqui vai ficar, ó, menos 8 lambda, menos 8 lambda, menos 32, mais 24 lambda, mais 32 é igual a 0, né? Então, ó, 32 menos 32. Isso implica... a gente vai chegar aqui... Deixa eu dar uma conferida, ver se eu não errei nas contas aqui. Ah, gente. Bom, acho que as contas estão certas. O que acontece? Mesmo se eu tiver errado as contas aqui, o resultado que eu tô chegando tá certo, tá? A conclusão, pelo menos. Então vai ficar 24 menos 16, dá 8 lambda igual a 0. Isso implica... Ah, não. Deixa eu ver, eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu achar o erro aqui rápido aqui, ver se eu acho. X menos 2, y2 é menos 5. 001. 4x mais 4. Y quadrado mais 4y mais 4. 10y mais 25. Menos 4x, menos 4y, menos 10z. Do outro lado tem 2z. Ah, tá. Aqui que eu errei no final, ó. Isso aqui é 16, né? 4 vezes 4, 16 lambda. 4 vezes 2, 8 lambda. Isso. Então, ó, aqui vai ficar menos 16 lambda. Menos 16, menos 8, menos 24 lambda. Aqui tem mais 24 lambda. Ou seja, a gente vai chegar aqui, 0 é igual a 0. Então, o que eu posso concluir disso? Quando a gente chega numa resposta assim. O que a gente provou aqui é que para qualquer ponto que eu pegar dessa forma, ele equidistará dos pontos A e B. Todo ponto dessa forma aqui satisfaz isso.
Mas os pontos dessa forma são justamente os pontos da reta R. Ou seja, todo ponto da reta R equidista dos pontos A e B. Se você pensar em termos de plano mediador, né? A reta R está contida no plano mediador. Tá? Isso que a gente provou. Então, portanto, todo ponto de R está não. Isso aqui eu vou falar depois. É equidistante de A e B. Ou seja, a reta R está contida no plano mediador de A e B. Ok? Bom, último exercício que a gente vai fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Só um comentário. Isso aqui é bem típico do exercício de geometria analítica, né? Eu tô falando, conseguindo provar, só fazendo conta, que uma reta está no plano mediador de dois pontos, né? Só, ó, fazendo conta. Não precisa nem olhar para a reta e para o plano e nem para os pontos. Agora vamos lá. Bom, a análise é a mesma. Note que se o ponto X está na reta R, ponto X de coordenada x, y, z. Então esse ponto X, né, ele vai ter coordenadas da seguinte forma: 2 mais lambda, né, ou seja, eu vou pôr assim, lambda mais 2, 3 mais lambda, ou seja, lambda mais 3, e menos 3 mais lambda, lambda menos 3, tá? Isso para algum lambda real, tá? Então, desse modo, se o x é um ponto x, y, z, está na reta R e a distância de x até o ponto A for igual à distância de x até o ponto B, então olha só. O que vai acontecer aqui, ó? Distância de x a A ser igual à distância de x a B. Isso implica que, bom, x, cadê o A? É o 1, 0, né? Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 4, agora o B, né? X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 4 ao quadrado, é isso? Isso. Resolvendo aqui. Tem que extrair a raiz, né? Na verdade, vou só já desconsiderar a raiz. Então, abrir as contas aqui, ó. Lado esquerdo vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 2y mais 1 mais z ao quadrado. Lado direito vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 2 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 z ao quadrado menos 8z mais 16. Então, ó, x quadrado, y quadrado, z quadrado. Subtrai de ambos os lados. Vamos ver. Ó, do lado esquerdo, 1 mais 1 é 2, né? E aqui tem um 2.
Bom, tá bom, né? Lado esquerdo vai ficar menos 2x menos 2y. Lado direito sobrou menos 4x menos 4y menos 8z. 4 mais 16 mais 20. Colocando tudo para o lado esquerdo, vai ficar menos 2x mais 4x, 2x, menos 2y mais 4y mais 2y, mais 8z é igual a 20. Agora a gente usa o fato que o ponto x, né, de coordenadas x, y, z está na reta R, né? Então o x é lambda mais 2, o y é lambda mais 3 e o z é lambda menos 3 para algum lambda real. Então vai ficar 2 lambda mais 2 mais 2 lambda mais 3 mais 8 vezes lambda menos 3. Isso é 20. Então vai ficar 2 lambda mais 4 mais 2 lambda mais 6 mais 8 lambda menos 24 igual a 20. Então, ó, lado esquerdo vai ficar lambda primeiro, né? 8 mais 2 mais 2, 12 lambda. Aí 4 mais 6, 10, menos 24, menos 14. Não. Pera aí. Reconto de novo. 6, 4, 6, 10, menos 14. 34, né? 34 é 36 tem que dar. Bom, x ao quadrado menos 2x mais 1, y ao quadrado menos 2y mais 1. Tá. Aqui é mais 4, pô. Por isso que eu errei aqui. Aqui, ó, é x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, como eu cancelei ele aqui, na verdade tem que sobrar 2, né? Então é 2 mais 4, aqui é 22, então, do lado direito. Vinte e dois, 22, isso. Então aqui, ó, isso implica que 12 lambda é igual a 22 mais 14, 36. Consequentemente, lambda é igual a 3. Bom, pessoal, ó, agora visto que lambda é 3, a gente provou que lambda é a única solução dessa equação, tá? Com x na reta. Ou seja, existe um único ponto que é equidistante de A e B na reta R. Tá? E para achar esse ponto, é só substituir lá nas coordenadas do x, né? Lambda é igual a 3. Então, nós obteremos que o ponto x tem coordenada 5, 6, 0, né? Só fazer as continhas aqui. Então, x é esse ponto aqui. Ele é o ponto da reta R, que é equidistante de A e B. Então, ele é... até para reforçar, vou colocar o único ponto da reta R que é equidistante de A e B. Agora o que acontece? Quando a gente está no espaço tridimensional, como no nosso caso aqui, temos dois pontos. Então pense no seguinte conjunto. Conjunto formado por todos os pontos equidistantes de A e B. Né? Ou seja, todos aqueles pontos Z, cuja distância de Z a A é igual à distância de Z a B. Esse conjunto vai formar um plano, né? Chamado plano mediador. Tá? Agora, vamos lá. Como o x é equidistante de A e B, nesse exemplo, o ponto x que nós obtemos está no plano mediador. Tá? Só que ele também está na reta R.
E ele é o único ponto da reta R equidistante de A e B. Ou seja, na reta R só tem um ponto que está no plano mediador de A e B. Em outras palavras, a reta R ela é transversal ao plano mediador de A e B. Tá? Essa aqui era o que o exercício está pedindo aqui, né? Ó. Comentar as peculiaridades geométricas. Então, ou seja, a reta R ela é transversal ao plano, ou seja, ela vai furar o plano, né? A interseção entre os dois é um único ponto, que no caso aqui é o X. Ao plano mediador de A e B. E esse ponto nós encontramos, né? X é a interseção, é o ponto de interseção da reta R com o plano mediador de A e B. Certo, pessoal? Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente continua. Até lá então.